O espírito de Caim não é aquele do mundo. O espírito de Caim, ele está dentro das igrejas. São pessoas que não são íntegras. E aí a gente vê o caso de Caim, a gente fica assim, né? Por que Deus não aceitou a oferta? Gênesis 4. Nós vamos ler sobre Caim e Abel. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem, e deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que te descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. E falou Caim a seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não se ferisse qualquer que o achasse. Amém? Levanta sua mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, meu coração e meu espírito, para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do pastor. Não se preocupe, porque eu também não é uma data muito conhecida. Quem sabe ano que a gente começa a criar a cultura de celebrar esse dia, amém? E hoje também é dia de ceia. Eu falei, hoje eu preciso falar de Caim e Abel. Porque quem foi o primeiro pastor da história da humanidade? Abel. Primeiro pastor da história de todos os seres humanos. Na verdade, né, o segundo homem nascido de Eva foi pastor de ovelhas. Essa foi a profissão dele. Olha que coisa. Então, nós observando esse texto, você vai ver que Caim, ele se chamava Caim, o nome, o significado é dado por Deus, adquirido do Senhor, né? Foi o nome que Eva deu. Diz: eu chamarei Caim porque do Senhor eu adquiri um varão. Eva desejava ter um filho homem, porque Eva já tinha muitas filhas mulheres antes da queda. Eu sei que tem muita gente que vai ficar assim, que não ouviu falar sobre isso ainda. Talvez eu já vou dar uma pincelada sobre isso. Agora, a Bíblia vai dizer que Caim era lavrador da terra. E se você pensar em alguém que Deus talvez fosse favorecer, Deus sempre favorece o primogênito, não é verdade? E é verdade.
Caim era favorecido de Deus, tanto é que ele era um presente de Deus para Eva e Adão. Olha que coisa. Eles tinham pedido para Deus um filho e Deus deu Caim. Foi um presente de Deus, foi algo que Deus planejou. Por que ele vai mudar? O que vai mudar na cabeça dele para fazer o que ele fez? E você deve estar curioso sobre as filhas de Adão e Eva. Quem nunca ouviu falar que Adão e Eva teve muitas filhas aí antes de Caim e Abel? Muita gente. Nunca tinha ouvido, né? Então vamos lá. Bem-vindos a Exousia School. Olha que interessante. A Bíblia vai dizer, vou mostrar. Hoje de manhã eu não fiz isso, porque eu acho que hoje de manhã todos sabiam, então vou ter que fazer agora. A Bíblia vai dizer assim, ó. Lá em Gênesis 3, Gênesis 4 é quando nasce Caim e Abel. Gênesis 3, 20, vai dizer assim: e chamou Adão o nome da sua mulher, Eva, porquanto era mãe de todos os... Então aqui tem alguns detalhes que você precisa aprender. Primeiro, Eva não foi o primeiro nome que ela teve. Eva foi o segundo nome que ela teve. O primeiro nome de Eva foi Isha, no hebraico, ou Varoa, no português, né? Quando ele disse, quando ele foi gerada, né, da costela de Adão, Adão disse, carne da minha carne, osso dos meus ossos, tu serás chamada, em hebraico, Isha. Só depois da queda que o nome dela foi transformado para Eva. E Eva significa aquela que gera vida. Então ele estava dizendo, agora o teu nome é Eva, porquanto tu és mãe de todos os viventes. Agora eu te pergunto, que viventes? As filhas. E por que o pastor só diz filhas e não diz filhos? É muito óbvio. As mulheres na Bíblia, infelizmente, elas não eram contadas em nenhum momento. Você vai ver que a Bíblia vai dizer que Jesus alimentou a multidão, e vai dizer 5.000 homens, e mulheres, crianças, e não falava quantos eram. Quando contavam Israel, contavam os soldados que iam a pé, com espada. Nem contava os velhos, nem as crianças, nem as mulheres. Então a Bíblia não conta mulheres. Então... E a outra prova de que a Eva tinha muitas filhas, nós não sabemos quantas, é que Deus, quando ela caiu, quando eles caíram no pecado, e a maldição veio sobre sobre Adão e Eva, qual foi a maldição sobre Eva? Multiplicarei grandemente as suas dores. Como que você pode multiplicar se ela não sabe o que é dor de parto? Só podia multiplicar porque ela já conhecia as dores de parto. Amém? E o mais óbvio aí, você não precisa nem de Bíblia, né? Você não precisa nem ter lido a Bíblia para ter noção. Com quem que Caim e Abel iria se casar se não houvesse mulheres naquela época? E só existe Adão e Eva, então de quem seriam filhos? De Adão e Eva. Então essas mulheres já habitavam no Éden, junto com Adão e Eva, essas meninas, moças, filhas de Adão e Eva. E quando Adão caiu, a Bíblia diz assim, porquanto Adão pecou, todos pecaram. Então elas caíram junto com Eva, junto no mesmo dia. Quando Adão e Eva foram expulsos, obviamente elas foram juntos. Quem consegue compreender? Isso é extremamente importante para você entender a vida de Abel e Caim. Agora, quando nós entramos em Gênesis 4, e aí nasce Caim, adquirido, outra coisa, né? Ela queria um varão, por quê? Porque ela já tinha muitas mulheres, então ela estava, eu quero um varão, aí Deus deu o varão que ela pediu, Caim. Mas eu quero chamar o detalhe aqui, porque interessa. Caim, qual era o trabalho dele? Lavrador da terra. E qual era o trabalho de Abel?
pastor de ovelhas, especificamente de ovelhas. Aí você pergunta, pastor, por que Abel seria pastor de ovelhas? Muito profundo a resposta. Você sabia que lá em Gênesis 1, no finalzinho do capítulo, quando Deus cria os vegetais, quando Deus cria a vegetação, Deus diz para o homem que ele vai comer somente a erva, somente o fruto da terra e a erva, ou seja, o homem era vegano, ele não comia outra coisa a não ser fruto da terra. Só a partir de Gênesis 9, depois do dilúvio, que Deus, quando os animais descem, Noé desce da arca com os animais, só ali que Deus fala assim, a partir de agora, em Gênesis 9:3, a partir de agora, em Gênesis 9:3 e 9:4, eu entrego por comida toda a carne, mas antes não, só depois do dilúvio que podia comer carne. Aí você pergunta, pastor, por que então Abel decidiu ser pastor, sendo que não se podia consumir o leite e não se consumia a carne? Qual era o objetivo de Abel em pastorear e cuidar de ovelhas? Lá em Gênesis 3, nós lemos o 20, a resposta está no 21. E fez o Senhor Deus, Gênesis 3, 21, a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Olha que coisa. Lembra como eles estavam antes? Vestidos de quê? De folhas de que árvore? Folha de figueira. Eles estavam, mas Deus falou, não é assim. Porque para cobrir a vergonha e para cobrir o pecado, estava determinado que deveria haver derramamento de sangue inocente. Então Deus mesmo matou o animal, e com a pele do animal cobriu Adão e Eva, fez vestes para eles, para que eles não estivessem nus. Agora você vai entender pela primeira vez, por que Abel decidiu ser pastor de ovelhas. Porque Abel, ele aprendeu com Deus o que Deus tinha feito pelos pais dele, que tinha coberto eles com aquelas túnicas de pele. E o intuito de Abel, quando ele começou a criar aqueles animais, era para que ele pudesse levar o sangue derramado como oferta em prol das suas irmãs, em prol dos outros que estavam ali, e de todos os que iriam viver. Alguém pode dizer um glória a Deus? Glória a Deus. O coração de Abel era cobrir os seus irmãos. O coração de Abel era satisfazer a Deus, satisfazer o preço que precisasse ser pago para que a vergonha e o pecado fosse coberto. O coração de Abel era cuidar, o coração de Abel era cobrir. Aí você vai ver, a Bíblia vai dizer que quem trouxe a oferta primeiro não foi Abel, foi Caim. Olha que coisa, quem veio primeiro foi Caim. E o texto vai dizer uma frase muito interessante: ao cabo de dias veio Caim e trouxe-lhe ao Senhor uma oferta. Tem muitos teólogos discutindo sobre esse ao cabo de dias, mas depois de eu estudar bastante, eu tenho a minha própria conclusão, que a palavra ao cabo de dias tem a ver com demorar, tem a ver com que passou bastante o tempo, ao cabo de dias. Por que não disse simplesmente que ele levou uma oferta?
Porque já tinha passado o tempo. Caim, e todos nós sabemos, eu já trabalhei numa frutaria, né? Fruteria aqui, e se você não vender naquele dia, 2 dias depois você pode jogar fora. Quem sabe, Caim disse, isso aqui vai perder mesmo, eu vou levar para Deus de oferta. E aí ele levou. Mas não era uma oferta ruim, a Bíblia não diz que era uma quantidade pouca. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou para aquela oferta e não atentou para a oferta de Caim. E o texto continua dizendo que Abel trouxe, olha só, agora Abel é diferente. Ele não, olha, eu quero que você entenda. Quando você diz ali cabo de dias, não foi no primeiro dia, não foi a primeira safra, não foi a primeira colheita, não foi os primeiros frutos, foi ao cabo de dias. Mas Abel, pelo contrário, Abel trouxe os primogênitos e a gordura dos primogênitos. Ele trouxe o primeiro. Mas Caim levou o que tinha passado do cabo de dias. O que ele teria feito com a primeira colheita, o primeiro que ele colheu, o melhor que ele colheu, aquele fruto maduro, que está ainda fresco, que está ainda cheiroso, que está ainda bom? O que ele teria feito? Aí Deus olha para a oferta e diz que não quer. Nem quer a Caim, nem quer a oferta. E ele aceita Abel e aceita a oferta. O que nós hoje podemos meditar, entender nessa palavra? Quando nós fazemos uma oferta para Deus, Deus precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada. Deus obrigou eles a trazer uma oferta? Foi eles que decidiram levar, não foi? Agora presta atenção. Porque hoje nós vamos ter uma palavra de maturidade espiritual, de profundidade de Deus. Qual era a motivação de Caim? E qual era a motivação de Abel? No momento de levar aquela oferta. Caim cumpriu um princípio bíblico, sim ou não? Ele cumpriu o princípio. Ele levou a oferta. Ainda ele foi primeiro que o irmão dele. Ele cumpriu o princípio. Mas ele não cumpriu o princípio com a revelação certa. Nem com o coração certo. E você diz, pastor, qual que é o coração certo? O que ele fez de errado? Como ele era o primogênito, sobre ele havia uma carga. Sobre ele havia, né, imagina, primogênito de Adão, não é qualquer um. Quem ia continuar o sacerdócio? Caim. De quem a gente espera que faça alguma coisa? De Caim. É Caim, ele tem que fazer alguma coisa. Então Caim, e assim muita gente faz, no tom de talvez, para aqueles que estão vendo, eu vou levar, porque é hora de levar. Eu tenho que levar a oferta, porque preciso ser visto. Meu pai tem que ver que eu estou levando, meu irmão tem que ver que está levando, mas eu não tenho vontade nenhuma de levar. E por isso que eu não vou levar o primeiro eu vou comer, eu vou guardar, eu vou vender, e depois eu pego alguma coisa e levo, mas alguém vai ver eu levar, e eu vou poder manter o meu status de primogênito, está tudo certo. Quem está entendendo? Caim trabalhava para ele, e ofertar a Deus era um estorbo.
Vou repetir. Caim trabalhava para ele. Ele produzia para ele. Aquele dava dinheiro, riquezas e poder para ele. E levar para Deus, isso era algo que atrapalhava. Poxa, eu que trabalhei, custou caro, eu suei, estou com a mão calejada, por que agora eu tenho que levar isso aqui para Deus? Mas eu vou levar porque os irmãos estão me olhando, eu vou levar porque é a hora da oferta, está na hora do culto, se eu não levantar, o que o irmão vai achar se eu não for lá na frente? Mas o meu coração está dizendo, eu não quero ir, que raiva, por que tem que ter momento da oferta na igreja? Mas eu vou. Mas doeu muito ganhar esse dinheiro, agora tem que ficar dando para a igreja, dando para Deus. Mas eu preciso me manter, eu não quero perder o status de irmão da igreja, eu tenho algo que manter aqui, alguém está olhando. Aí você não leva o melhor para Deus, aí você fala, eu vou levar o que, né? E Deus é que se vire com o que eu dei aqui. Quem está entendendo? Qual a diferença de Abel? Abel acordava segunda-feira de manhã, pensando, o que eu estou fazendo já é para Deus. Abel acordava terça-feira de manhã pensando, eu vou preparar o melhor para Deus. Quarta-feira de manhã ele acordava pensando, o que eu estou fazendo eu estou juntando para Deus. Eu quero cobrir os meus irmãos, eu quero levar uma oferta agradável a Deus, eu quero que alguém seja abençoado com isso. Então ele trabalhava de segunda a sexta, aleluia, pensando em levar a oferta para Deus. Então quando chegava o momento da oferta, era um momento de alegria, porque para isso ele tinha trabalhado a semana inteira. Quem consegue entender? A alegria de Abel, porque ele já era pastor de ovelha, que não tinha sentido, ninguém comia nem leite, nem carne, mas ele fazia aquilo para cobrir os irmãos. Que coisa maravilhosa. Então para ele era natural levar o melhor para Deus, porque ele já trabalhava para Deus. A pergunta é, se você acorda de segunda-feira de manhã para trabalhar para Deus ou trabalhar para você? Será que Deus atrapalha os teus planos? Será que o momento da oferta, o dízimo, a primícia atrapalha os seus cálculos? Ou é o objetivo pelo qual você trabalhou? Quem está entendendo? E agora eu falei que hoje é uma palavra de profundo, uma palavra de maturidade. Preste atenção, Caim não representa o mundo. Caim não representa aqueles que estão lá fora. Caim representa aqueles que estão aqui dentro, mas não têm um coração íntegro diante de Deus. Porque quem perseguiu Abel foi o seu próprio irmão. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Me diz o que Jesus fez de errado. Me diz que maldade fez Jesus para merecer morrer daquele jeito. Sabe qual é o ódio de Caim? Que como ele não consegue ser íntegro, como ele não consegue ser puro, como ele não consegue ser ingênuo, quando ele conhece alguém puro, alguém ingênuo, alguém que tem a pureza de Deus, alguém que serve a Deus, alguém que tem a graça de Deus, alguém que tem a unção de Deus, alguém que Deus realmente usa, alguém que Deus fala com ele cria ódio. Porque ele diz assim, se eu não posso falar com Deus, ninguém pode. Se Deus não me usa em milagre, ninguém pode. Se Deus não fala comigo, também não vai falar com ninguém mais. Esse é o pior espírito que tem dentro das igrejas. Quem está entendendo? O ódio de Caim é que o seu irmão estava certo. Só isso. Vou só te mostrar. Jesus estava num culto, numa sinagoga. Jesus cura o paralítico, cura o homem da mão mirrada, em vários momentos da Bíblia. Quando ele está lá
na casa que ele cura o paralítico que desceu do telhado. Agora, eu quero que você imagine isso comigo. Você imagina Jesus levantando aquele paralítico. Não é uma cena extraordinária? Sim ou não? Dá um glória a Deus aí se você acha que é extraordinário. Meu Deus, você está vendo Jesus curar o rapaz. Jesus termina de curar, e junta-se um grupinho no mesmo minuto que Jesus curou. Falou assim: vamos matar ele. Vamos arrumar um jeito de acusar ele. Vamos arrumar pessoas mentirosas para acusar ele, para a gente poder apedrejar ele. Por quê? O que ele fez? O que ele fez de errado? Curou alguém. Porque o religioso vai dizer assim: se Deus não me usa para curar, também não usa ele não. Eu estou 20 anos aqui, Deus nunca me usou para curar, por que vai usar esse rapaz da barbinha aí? É demônio, é enganador, é mentiroso, é vagabundo. Vamos acusar, vamos perseguir. Aquele que não viveu a experiência que você viveu, ele vai criticar a sua experiência o resto da vida. O espírito de Caim não é aquele do mundo. O espírito de Caim, ele está dentro das igrejas. São pessoas que não são íntegras. E aí a gente vê o caso de Caim, a gente fica assim, né? Por que Deus não aceitou a oferta? A Bíblia não diz que Deus não aceitou a oferta. Vai ver o texto, diz assim: Deus para Caim e sua oferta Deus não atentou. Primeiro, Deus não atentou para Caim. Coloca lá para mim, em Gênesis 4, verso 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não? Por que diz Caim primeiro e não diz oferta? Olha a pergunta que eu estou te fazendo. Por que Deus falou assim: eu não aceitei a oferta, portanto não vou aceitar a Caim? Não, é o contrário. Eu não vou aceitar Caim nem a sua oferta. Porque quando Deus olha para a sua oferta, Ele não está vendo a sua oferta, Ele está vendo você. Porque ninguém oferta diferente daquilo que ele é. Se a sua oferta é íntegra, é porque ali está representando você íntegro. Se a tua oferta é generosa, ali está representando você generoso. Se a sua oferta é pura, ali está representando você na pureza. A sua oferta é idêntica a você. E se você não acredita nisso, a oferta que Deus fez pelo mundo chamado Jesus é idêntico a Ele. E a raiva de Caim foi essa: que alguém era sincero, que alguém era puro, que alguém servia de verdade. Aí você fala: nossa, Deus foi pesado com Caim. Eu falei: não, irmão, isso no Velho Testamento, em Gênesis. No Novo Testamento, Deus foi mais duro ainda. Veio um casal, precisava daquilo, irmão. Se você não quer ofertar, não oferta. Mas Ananias e Safira falou: não, vamos vender nossa propriedade. Está todo mundo vendendo, vamos vender a nossa também. Vamos falar que a gente está entregando tudo, mas vamos entregar só a metade. Alguém mandou eles entregar alguma coisa? A decisão foi deles. Preste atenção. Quando você oferta pelo jeito errado, quando você adora a Deus do jeito errado, quando você faz para ser visto, a sua recompensa você já recebeu. Olha, a pessoa que tem um coração como o de Caim, sabe o que Abel tinha que Caim não tinha? Está em Hebreus 11, verso 4. Coloca lá para mim, Hebreus 11, 4. Olha o que diz. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que? Olhe bem para mim. A diferença é que Abel tinha fé, Caim não tinha fé. Como assim, pastor? Vou explicar para você. Quando alguém oferta de coração,
na sinceridade, na pureza, na generosidade e entrega integramente, é porque ela tem fé de que Deus vai receber e que Deus vai honrá-la e Deus vai recompensá-la e Deus vai prosperá-la. Sim ou não? Quando alguém não tem fé, ele entrega e a recompensa dela não vem de Deus, a recompensa dela vem de ser visto, só isso. Ela não espera que Deus dê nada em troca, mas ela pagou para ser vista, ela pagou para dizer eu levantei, ela pagou para dizer assim, eu vou manter o meu status. Estão entendendo? E quando eu falo de oferta, eu falo em qualquer tipo de coisa que você faça para Deus, né? Se limpar um banheiro, ser um diácono, vir no culto. Não estou falando só de oferta, quem está me entendendo? Mesma coisa quando você vem no culto. Você está vindo no culto para mim ver que você veio no culto? Ou você veio no culto porque você veio adorar a Deus? Deus está procurando, e quando a Bíblia fala que Deus está procurando, irmão, imagina, para Deus procurar alguma coisa, é porque é muito difícil de achar. E o que Deus está procurando? Verdadeiros adoradores. Sabe por quê? Porque a maioria é falso adorador. Deus não diz que está procurando adoradores. Adoradores tem milhões. Quantos adoradores existem na face da terra? Milhões. Todo mundo é adorador. A dificuldade que Deus tem não é achar um adorador. A dificuldade que Deus tem de achar é um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Porque muitos adoram da boca para fora, muitos adoram com aplauso, só fala coisa bonita, mas lá dentro está tudo errado. Quem está entendendo? Caim não tinha fé para ele entregar aquilo ali, já estava, a recompensa dele era aquela. Mas para Abel, a Bíblia está dizendo que pela fé ele ofereceu um maior sacrifício do que Caim. Ele tinha fé de que Deus ia receber e que Deus ia honrá-lo, que Deus ia recompensá-lo, que Deus ia agraciá-lo depois daquela oferta. Quem consegue entender essa palavra? E a raiva de Caim era essa. Eu vou explicar agora de outra maneira para você entender. A primeira pessoa que foi assassinada na face da terra foi um pastor. Você parou para pensar nisso? A primeira pessoa que foi assassinada. E me diz o que ele fez de errado? Cuidar dos irmãos, proteger os irmãos, trabalhar para os irmãos. O espírito de Caim corre solto pelo mundo, procurando pastores para matar. Eu comecei um projeto que chama Ame os Pastores. Quem já ouviu falar do projeto Ame os Pastores? Eu comecei porque o dia que eu tive essa revelação, que o primeiro homem assassinado foi um pastor, que era inocente. Jesus era pastor, e ele não era pastor, ele era o bom pastor, e foi assassinado também. Deus tem algo especial com os pastores. E olha que coisa. Eu pesquisei e descobri que tem ONGs e associações para cuidar de viúvas, para cuidar de órfãos, para cuidar de veterano de guerra, para cuidar de deficiente físico, para cuidar de depressivo, para cuidar de órfão, para cuidar dos velhinhos, tudo, todo mundo tem algum lugar para correr. Mulheres abandonadas, maltratadas, e por aí vai. Mas eu nunca vi ninguém cuidar de pastores, que dedicou sua vida pelas almas, pelas vidas, pelas pessoas. E mais, e se eu puder matar e jogar uma pedra, eu ainda ajudo. É isso que você encontra no povo. Eu quero ler um texto para você, em Hebreus 13, 7. E nós vamos ler lá no telão, e nós vamos ler em voz alta juntos.
Coloca lá, Hebreus 13:7. No 3, 1, 2, 3. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque um dia um pastor pagou o preço pela sua vida. Sabe por que você está hoje aqui sentado aí, cheio do Espírito Santo? Porque um pastor pôs a mão na sua cabeça e você recebeu o Espírito Santo. Sabe por que você está sentado aqui hoje? Porque um pastor te levou às águas e te batizou. Não foi você, não foi tua fé, não foi você que é o bom. Teve alguém que zelou por você. Teve alguém que te ensinou, teve alguém que pregou, teve alguém que te levou a palavra. Mas o espírito de Caim está nas profundezas das pessoas, procurando um pastor para matar. É interessante, quando um pastor chega na igreja, você quer descobrir o espírito de Caim? É só eu chegar de carro novo na igreja. O dia que eu chegar de carro novo, eu vou descobrir quem é Caim e quem é Abel. É rápido, porque Caim vai odiar, vai falar, não é possível. Olha o que o pastor faz, pegando o dízimo do povo. Mas Abel vai dizer assim, glória a Deus que o pastor agora tem um carro mais seguro para poder viajar com a família dele. Olha que bênção, o pastor vai, viatura pastoral. Aleluia. Quando você estiver doente, chama um pastor de bicicleta lá de Itapema para ir te visitar. Vê se ele vai. Ah, não, aí o pastor tem que vir correndo, né? Porque existe esse espírito que persegue pastores. Por que eu estou falando isso? Você nunca vai ver essas pessoas que falam, olha, o pastor comprou um carro, olha, o pastor está morando numa casa boa. Eu nunca vi esse povo fazer um vídeo na internet e dizer, você está vendo, olha o Neymar, comprou um triplex aqui em Balneário, está andando de iate. Eu nunca vi ninguém falar mal do músico, do quem seja, ninguém não fala mal dos traficantes, do PCC, de ninguém. Mas se o pastor viver bem, é do diabo. Vão matar ele, vão perseguir, vão acabar com a vida dele. Você já percebeu isso ou não? Ou só eu que percebi? O que você não sabe é o tanto que esse pastor já fez por tantas pessoas. Você não tem noção. Não tem noção. Só estou dando um exemplo para vocês verem que o espírito de Caim, ele está dentro, procurando, e ele não aceita que existe alguém certo. Ele não aceita que existe alguém puro. Ele não aceita que tem alguém que não se corrompe. Ele não aceita que tem alguém. Um dia eu vi algumas pessoas, quando eu falei assim, eu sou dizimista, eu me ensino, meu pastor, sabe? Tinha alguém que falou para mim assim, você é besta. Isso é bobagem. Aí eu falei, mas como é que eu vou falar para o povo ofertar e primiciar se eu não faço? Eu falei, não, manda o povo fazer, mas você não precisa fazer. Olha para você ver como é que é o demônio, diabólico. E eu falo para eles, eu não tenho coragem nunca de subir aqui e pregar o que eu não estou vivendo. Impossível para mim. Eu prefiro ir embora. Então, esse espírito de perseguir pastores existe, é muito grave. Você vê, por exemplo, pastores como Luiz Hermínio, que é um pai dessa nação, um homem que abençoa. Gente, olha, onde eu vejo esse homem, ele está abençoando alguém, ele está ofertando em alguém, ele está abrindo uma casa de recuperação. Eu só vejo esse homem abençoar a gente. Aí vi uns endemoniados na internet dedicar horas de vídeos para falar mal. Eu falei, como que alguém se dedica a isso? É o espírito de Caim que diz assim, não é possível que ele esteja abençoado, não é possível que Deus esteja usando ele, não é possível, eu vou tentar achar alguma coisa errada para destruir. É o coração de Caim. Como ele não foi abençoado, ele tem raiva de quem é. Você está entendendo? Um dia alguém me marcou num vídeo no Facebook,
pastor, olha isso aqui. Eu fui ver, estava eu lá com 2 chifres assim, com a cara vermelha, com notas de dinheiro voando na minha cabeça, e a minha voz distorcida. Eu falei, rapaz, o cara dedicou uma manhã, uma tarde, uma noite, para preparar esse vídeo, para falar mal de mim. Eu falei, como que alguém, né? Por que não dedica esse tempo para orar, para evangelizar, né? Para servir a Deus, mas não, tem tempo para matar pastores. Aí Deus fez uma pergunta. Deus fez uma pergunta para Caim: Caim, aonde está o seu irmão? Qual foi a resposta dele? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? Isso não está escrito, mas eu te digo hoje: se você não é guardador do seu irmão, então você é assassino do seu irmão. Ou você é o que está curando alguém, ou você é quem está ferindo alguém. Você é dos que fere, ou você é dos que cura, dos que estende a mão, dos que resgata, dos que está querendo curar, do que está querendo cobrir alguém?